Olá, ele é simples, determinado e combatente. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Valdomiro e da dona Rosalina, sempre teve uma forte participação na comunidade. O pai do Arthur trabalhou como educador social em projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de rua, no Centro de Apoio a Meninos e Meninas e no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Coordenador da Juventude em Novo Hamburgo, eleito em 2012 como vereador, é atualmente presidente do PCdoB do município de Novo Hamburgo e membro da direção estadual do partido. Hoje teremos uma conversa de peso com Roger Daniel Correia. Roger Correia, muito bom, boa noite, muito bem-vindo para a nossa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui e cumprimentar os telespectadores. Ano passado a gente não conseguiu falar de pronto porque o senhor estava envolvido em meio a uma campanha eleitoral, né, impedido pela Justiça Eleitoral de participar. Mas hoje a gente pode recuperar toda essa história e contar um pouquinho de como foi essa tua construção até hoje, sabendo que pela tua juventude a gente vai te ver nesse cenário político por bastante tempo ainda, é isso? É provável. Qual é o tamanho dessa vontade, Roger? Ela é grande. Acho que a vontade ela tem a ver com os sonhos, né? Com as visões, com as razões que me colocaram a participar da política desde os 18 anos de idade. Então, é do tamanho dos sonhos e os sonhos não são pequenos. Você o JS? Vivi o JS um pouco mais tardio do que a maioria da gurizada que começa a militar no movimento estudantil. Eu teve uma história engraçada, assim, eu comecei a militar, eu trabalhava na época na 7 de setembro aqui numa loja de vidro, né? Trabalhava trocando vidro de carro e daí no intervalo entre uma troca de vidro ou outra eu li o jornal e era épocas do Fórum Social Mundial e daí tinha aquelas matérias falando de um outro mundo possível. E eu me identificava com aquilo, né? Tipo, que outro mundo possível é esse? Daí comecei a participei de um Fórum Social Mundial naquela ocasião e comecei a despertar minha consciência, assim, né? Daí fui estudar história. Então, comecei a descobrir como que se davam os processos de construção, né, da sociedade, né? Essa sociedade que ainda tem, embora a gente tenha avançado, ainda é uma sociedade que concentra muito na mão de poucos e que ainda tem muitas pessoas que ainda sofrem de possibilidade de acessar uma série de direitos, né? Então, dentro dessa perspectiva que comecei a militar, só que daí eu já estava na universidade, então não fui do movimento estudantil secundarista, que é onde boa parte da nossa gurizada começa, né? Os meninos com 14, 15 anos estão militando, eu comecei um pouco mais tarde, né? Eu fui defender uma tese do JS em 94, no Congresso Nacional de São Paulo, da UBS. Declare guerra quem finge te amar, em que pese algumas pessoas dizerem que é uma mancha negra na minha história, eu não concordo com isso. Eu não sabia dessa história. Então, o nosso amigo Fábio Vaz, Rodrigues, isso foi por 94, não foi? Sabe que eu estudava no Ayrton Senna, na época era Leopoldo Petrelli, no Santo Afonso. E aí, uma vez, passaram uma turma, de repente era até tu, passou um pessoal na sala de aula e sortearam alguns dos jornaizinhos e tinha exatamente essa chamada. Eu tenho uma lembrança remota desse encarte aí desse período. E aí, movimento de bairro, é isso? Então, o que tu fez nessa? Mas aí é engraçado. Também foi tardio? Quando a gente começou a participar da política, era um grupo de amigos, né? Minha mãe é uma pessoa muito querida, então a minha casa era ponto de encontro, né? Onde juntava a gurizada nos finais de tarde. Daí a gente conversava, né? Sobre política, sem vínculo partidário ainda. Aí no 1º de maio de 2002, nós fomos num ato do Dia do Trabalhador, lá na Praça Centenário, que é onde hoje tem a unidade de pronto atendimento, a UPA ali no Canudos. Uhum. E aí foi engraçado porque nós estávamos indo, nós estávamos entre 11 pessoas. Só que no dia era feriado e não tinha ônibus do Vila Marte que ligava até o Canudos, tinha que pegar 2 ônibus. Nós tivemos que fazer um sorteio e foi só metade da turma, por causa que não tinha dinheiro para passagem todo mundo. E aí nesse dia, nós conhecemos lá o Fábio Vaz, fomos apresentados por Fábio Vaz, que tu referiu agora, né? Que foi presidente do nosso partido. Isso, infelizmente nos deixou aí já há 5 anos, há pouco tempo, completou 5 anos. E aí naquela ocasião, quando o Fábio nos viu, ele enlouqueceu, né? Um grupo aqui de meninos se dizendo socialistas, sem vínculo com o partido, né? Então ele ficou em cima de nós. E aí ele não largou até que nos filiou no PCdoB.
E aí, Buenas, então, os problemas eles estão aonde? Né? Estão no bairro, que é onde tu vive. Então, como é que a gente faz? Vamos participar da associação de moradores. E aí juntamos uma gurizada lá, né? Tipo, eu tinha 19 anos na época, e montamos uma chapa e disputamos a direção da Associação de Moradores do Bairro Santo Afonso, onde eu era candidato a presidente e fui eleito. Então, ali iniciou essa ação no movimento comunitário, né, no Bairro Santo Afonso. E naquele mesmo período, nós tínhamos um programa que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Brasil conseguiu avançar muito nos últimos 10 anos no trabalho infantil. Tu vê que tu tem muito menos, assim, diminuiu drasticamente o número de crianças em situação de trabalho infantil. Vendendo bala no sinal, pedindo esmola, engraxando sapato, a gente ainda vê, mas diminuiu bastante. E daí naquela época 80%, tinha uma ONG aqui de Novo Hamburgo, que era o Centro de Apoio a Meninos e Meninas, que fez um levantamento que 80% dos jovens que estavam em situação de rua ou morando na rua eram provenientes do bairro Santo Afonso. E essa ONG ela fez um processo seletivo para a contratação de educador social. O cara que ia até a rua, conversava com o menino, estabelecia um vínculo, a partir desse vínculo buscava reatar os laços familiares, buscava incluir na rede de atendimento, né, na saúde, na educação, na assistência social, para tirar ele daquela situação de vulnerabilidade que é a rua. Né? A rua não é um ambiente saudável para morar e nem para a criança trabalhar, né, gente? Todos sabemos disso. Então, aí, como eu já tinha uma ação comunitária como presidente da associação do bairro, e como eu morava no bairro que tinha maior incidência de jovens nessa situação, eu fui contratado para trabalhar nessa ONG. E sempre, historicamente, o bairro mais violento da nossa cidade, né? Mesmo não sendo maior, né? Mesmo sendo 3 vezes menor que Canudos, talvez, mas mais violento que Canudos, maiores índices. É, né? O bairro com menor renda per capita também, né? Então, muitas vezes tu vê essa relação, né? Não por menos, então. Né? Não por menos é também. Normalmente, a coisas desigualdade social e a miséria e a pobreza, elas acabam tendo, a gente não pode negar, é claro que tem pessoas de origem, a grande maioria das pessoas de origem humilde não vão para o lado do crime, mas é um processo muito doido, assim, né? Tem estudos, inclusive acadêmicos, sobre isso, né? Como que tu forma essa cultura, né? Nós vivemos numa sociedade onde o objetivo de todos, a sociedade do consumo, onde o objetivo de todos, o status, ele está relacionado aos bens de consumo, né? É a roupa de marca, é o carro, e muitas vezes, por muito tempo, e ainda existe muito isso, a única possibilidade de acessar os consumos, de ter prestígio social para um jovem de periferia, não é através do trabalho. Né? Tipo, ele pode até trabalhar, mas ele vai trabalhar, vai ser pobre a vida toda. Né? E daí tipo, ele se ilude que ele vai ter uma possibilidade de acessar o consumo através do crime. Né? Então, essa cultura da violência, essa cultura da ascensão e do reconhecimento social dentro daquela cultura a partir do crime, ela é algo que a nossa sociedade ainda produz. Né? Foi isso que pautou o trabalho na Coordenadoria da Juventude? Na coordenadoria já tinha um acúmulo, né? Porque eu já tinha tido a minha ação no movimento comunitário, né, como presidente da associação. Eu tinha trabalhado já de 2003 até 2008. Eu trabalhei em ONGs, em projetos sociais, então tinha também esse embasamento, porque daí eu trouxe o acúmulo dessa ação na área da criança e adolescente, onde nós tínhamos já na área da criança e adolescente todo um arcabouço legal, né, de leis e de uma rede de atendimento. Né? O ECA foi aprovado em 1990, então já tinha o Estatuto da Criança e Adolescente, já tinha todo um sistema de funcionamento da garantia de direitos da criança e adolescente. Na área da juventude, quando eu entrei em 2012, ainda não existia nada disso. Tanto que o termo juventude, a juventude passou a ser conhecida constitucionalmente no Brasil em 2013, quando a PEC 65 foi aprovada. Até então, a Constituição brasileira ela não levava o termo juventude. Não existia nenhum tipo de arcabouço legal. O Programa Nacional, a Política Nacional de Juventude, ela começou a ser construída sob o tripé Conselho, Secretaria Nacional e Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, em 2013, o grupo 2004. 2005 foi lançado essa Política Nacional de Juventude. Então, na verdade, a nossa ação na juventude, ela teve um papel também de buscar contribuir com o acúmulo que tinha na ação da criança e adolescente, com a conquista de legislações que dessem sustentação para que as políticas de juventude fossem políticas de Estado e não políticas de governo. Então teve esse papel. Eu fui presidente do Fórum de Gestores de Juventude do Rio Grande do Sul, né, e tive muita participação em âmbito nacional, inclusive na construção dessas questões mesmo. Né? Nós fizemos audiências públicas para debater o Estatuto da Juventude, então nós conseguimos exercer um protagonismo em âmbito nacional na luta por essas conquistas de leis mesmo que dessem estruturação. Então, a nossa ação ela tinha muito como objetivo isso, garantir direitos para a juventude. Aí tivemos programas importantes. O Protejo, que era o Programa de Territórios em Jovem Vulnerável, que era um programa vinculado ao Ministério da Justiça, inclusive, ele se desenvolvia lá no território de paz, que era no bairro Santo Afonso, pelos índices de violência que tinha no bairro, que você me citou, e era um programa de segurança, mas que trabalhava na perspectiva de que grande parte dos crimes as vítimas e os agressores eram jovens com idade entre 15 e 24 anos, moradores de bairros de periferia.
Então, lá no Santo Afonso, como tinha os maiores índices, nós levamos para lá o Pronace, o Território de Paz, e conquistamos lá a Praça da Juventude, né, que é o principal equipamento, principal equipamento de esporte e lazer da cidade, né, público da cidade. Nós temos lá o Protejo, que atendeu 300 jovens com atividade de participação cidadã, de convívio social, que foi uma experiência exitosa, que ficou entre as 5 melhores do Brasil. Nós fomos convidados pelo Ministério da Justiça para ajudar na formatação do novo projeto, que hoje acontece no QEFAS. Tivemos a Academia Pública de Ginástica, enfim, uma série de ações, o projeto Pintando a Paz, um monte de ações que a gente desenvolveu no bairro Santo Afonso. Criamos o Bate-Papo nas Escolas, que era uma atividade junto com o Sistema S também, que a gente realizava, e com a União Estudante de Novo Hamburgo, que realizava debates e tal nas escolas. Então foi uma série de ações, claro que sempre priorizando aqueles que mais precisam, porque na política e na vida as coisas são meio parecidas, né? Tu vê o que é prioridade. Todos têm direito, então tu busca, na ação pública, quando tu não pode atender a todos, garantir aqueles que têm os seus direitos mais básicos, muitas vezes não respeitados. Então, a juventude da escola pública e a juventude de famílias de baixa renda foram, sim, nossa prioridade na ação política. Quem é que te estimulou mais nessa tua construção aí, nessa tua construção política? Tu tens grandes parceiros aí, como a Manuela Dávila, acho que é o maior expoente do PCdoB no estado e talvez o maior do Brasil hoje, em tudo que ela representa, eu digo, né? Não é o maior nome, mas talvez seja, é um dos maiores, talvez seja o mais expressivo por tudo que ela representa. Quem são as pessoas que de fato assim, mais participaram dessa tua caminhada até tu chegar a ser o vereador de Novo Hamburgo? Essa pergunta é difícil, mas deixa eu pensar assim contigo. Eu acho que tu já falou o nome do Fábio? Não, eu acho assim, mais claramente o Fábio, que foi o cara que me apresentou e me elucidou muitas questões a respeito da política. Mas eu aprendi uma série de coisas com a minha mãe, né? Tipo, minha mãe é uma pessoa que estudou até a 5ª série, que era merendeira de escola, uma pessoa extremamente simples, mas de uma gentileza, de uma generosidade, de uma capacidade de amar as pessoas e de buscar se doar para elas, que eu acho que, mesmo que inconscientemente, né, a gente é um pouco fruto, né, dos nossos pais, né, a gente, desse convívio. Então, acho que um pouco com a minha mãe, né, acho que no fundo tem essa vivência. E ela também tem um pouco dessa rebeldia que tu traz? Não, absolutamente não. Minha mãe é uma pessoa extremamente dócil, né. Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, ela me pegava pela mão, porque ela viveu no período da ditadura militar. Minha mãe, ela me teve com 39 anos, eu estou com 32, então ela já tem 71, 72 anos, né, 72. Então, tipo, ela viveu um período da ditadura onde tinha muito medo. Então, às vezes, tinha bancas do PCdoB, ela me pegava pela mão para atravessar a rua para não passar ali pela frente, porque tinha medo, inclusive, nas bancas que tinha perto ali da antiga Rainha das Noivas, ali na esquina. Então, minha mãe não tem essa rebeldia, mas ela tinha uma generosidade, porque eu acho que, mais do que rebeldia, o que move os ideais de quem opta por militar num partido com as características do PCdoB é a generosidade mesmo, é a vontade de ver um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo mais igual. Então, acho que isso eu herdei um pouco da minha mãe mesmo. Então, não puxou essa rebeldia de ninguém, a não ser da própria vida? Isso, eu acho que de perceber, acho que muitas vezes de me frustrar também, de ver que era desigual, né? De ver que muitas coisas que às vezes eu queria, eu não tinha acesso, e de descobrir que essa injustiça, essa má distribuição, ela foi construída historicamente pela sociedade e que só historicamente, com luta e com participação, a gente pode construir uma sociedade mais avançada. E aí veio o Roger vereador, mas isso a gente vai conversar logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vereador Roger Corrêa.